Boa noite a todos. Prazer a gente estar aqui mais uma vez para fazer esse nosso exercício, retornar a essa casa que também nos acolhe a todos, para pensarmos a respeito de um tema muito interessante que, abrindo, vamos dizer assim, ao acaso esse livro, no capítulo 22, surgiu o tema da repetição. Repetição é um tema muito interessante para todos nós estudarmos. Porque nós, na verdade, somos repetentes. Nós estamos aqui nesse momento na Terra porque nós somos repetentes. O que são os repetentes? Lembram da escola? Repetente é todo aquele que não aprendeu a lição. Quem não aprende a lição, repete, repete, repete. Muitos de nós já conhecemos, caiu no senso comum, uma lei do menor esforço. Vocês já ouviram falar? Lei do menor esforço é uma espécie de ferramenta que a gente usa para xingar as pessoas que a gente acha que são meio acomodadas, que são meio paradas no tempo. Só que, na verdade, poucos de nós sabem que essa é uma lei da física, que é natural que os seres, que as energias e as forças sempre sigam pelo caminho em que há menos obstáculo. Por exemplo, um curso d'água, se ele segue o seu caminho. Se ele tiver dois caminhos para ir, mas um dele tiver mais obstáculos, ele pode até entrar ali, mas onde ele vai correr mesmo é onde não há obstáculos. Uma raiz. A raiz é lançada do grão na terra e ela segue um caminho. Quando você tira uma raiz do chão, você vê uma raiz toda torta. Por que ela toda torta? Porque ela também caça, ela também busca o caminho onde há menos obstáculos. E isso acontece por todo lado, inclusive dentro da gente. Por exemplo, o nosso cérebro é formado por células típicas. Existe um tipo de célula que só existe no nosso cérebro. Elas chamam-se neurônios. Inicialmente, todos nós vimos a Terra, chegamos à Terra com um cérebro quase que inútil, porque o neurônio ele vem sem ligações nenhuma, sem ligações entre si. Ele só vai estabelecendo ligações entre os bilhões de neurônios que nós temos no cérebro, porque quando eles são desafiados. Então, quando nós recebemos o primeiro desafio de qualquer coisa, faz uma ligação neuronial, que é chamada sinapse. É aí que as células se ligam e vão estabelecendo redes. Essas redes funcionam como caminhos para o cérebro. Cada vez que nós tivermos uma situação que o nosso cérebro identificar que é semelhante àquela primeira, na qual a gente já foi desafiado, o nosso cérebro fisicamente tende a usar o mesmo caminho. Por quê? Porque já foi estabelecido um caminho para enfrentar aquele tipo de desafio. Por isso, fisicamente, a gente tende a dar as mesmas respostas para cada vez que a gente enfrentar as mesmas situações. São padrões físicos que correspondem também, que são reforçados por padrões psicológicos. A gente tem muita coisa que a gente na vida não quer repetir, coisa que os nossos pais fizeram conosco, e a gente fala, vou fazer tudo diferente. Mas se a gente não atentar, quando a gente recebe os nossos filhos, quando a gente vai criar os nossos filhos, a gente faz igualzinho. Tem até aquela música da Elis Regina que fala, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
porque a nossa mente, não só fisicamente, mas psicologicamente, também funciona por padrões. E os padrões, eles são muito importantes para a gente analisar. Essa repetição é muito importante para a gente analisar, porque nós estamos condenados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. Se nós não trabalharmos alguns padrões, quando a gente menos perceber, quando a gente menos esperar, vai estar fazendo a mesma coisa, porque o nosso cérebro, porque o nosso inconsciente faz com que a gente haja do mesmo jeito. É por isso que a vida muda muito e não muda nada. A gente muda de local de trabalho e continua tendo chefe chato. A gente muda de casa e continua tendo vizinho chato. A gente muda de marido. Bom, essa parte muda de, por exemplo, de político. Vocês já repararam como a gente muda de político no Brasil e o Brasil continua ruim? Vocês perceberam isso? Por que será? Padrões. Nós funcionamos sempre por padrões. Enquanto não repetir, enquanto não transformar, nós vamos repetir. Essa é a raiz da vida. Essa é a forma de funcionamento de todos nós. E se a gente, portanto, nós precisamos atentar para os nossos padrões. Que padrões nós trazemos da nossa infância? Que padrões mentais nós vamos adquirindo? Os psicólogos, por exemplo, falam que pais, avós, tios, professores devem ficar muito atentos na forma como as crianças lidam com animais. Por exemplo, lá no fórum, atendendo uma família, a gente viu que uma criança olhando para a árvore, viu um passarinho meio fraquinho, meio adoentado, chacoalhou a árvore e quando ele caiu, pisou no passarinho e sorriu. Isso pode parecer só uma brincadeira de criança, mas se você não ficar atento para esses padrões, eles vão se repetir. Outra tragédia que aconteceu no Brasil: um menino aos 7 anos de idade foi abusado sexualmente por uma tia. O tempo passou, muito tempo passou, e só depois dos 20 anos é que ele começou a devolver a violência que ele recebeu. Por quê? Porque ninguém na família, nenhum médico, nenhum professor percebeu a dor daquela criança. E aí, o que não foi transformado dentro dele, ele repetiu. Destruiu a vida de mais de 40 mulheres e de suas famílias. Foi o chamado maníaco do parque. Vocês acham que isso acontece só com os criminosos, só com as crianças que maltratam animais? Somos nós que funcionamos por padrões o tempo todo. E às vezes as únicas vítimas dos nossos padrões somos nós mesmos. E a gente repete. Pode um negócio desse? Por exemplo, nós lidamos muito como assistentes sociais com mulheres vítimas de maus tratos. Vocês devem conhecer diversas amigas nesse sentido. E você deve se perguntar: puxa, uma mulher tão lúcida, uma profissional respeitada, como é que ela fica ainda numa relação dessa? E às vezes no serviço social a gente festejava quando uma delas conseguia mudar, se independer, transformar e, né? mudar o casamento, sair daquela. Pois não era que 2 meses depois essa mulher voltava ou com o mesmo cara ou com alguém pior? É impressionante esse... Por quê? Por que isso acontece? Porque nós estamos condenados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. E aqui eu queria só fazer um parênteses. Precisamos deixar claro
que essa minha fala é uma fala psicológica, não é uma fala legal. Porque alguém que não fizer essa distinção pode falar: o Maurício está culpando a mulher vitimizada porque ela apanha e ela é culpada. Eu estou falando isso? Eu estou explicando o mecanismo psicológico nas nossas mentes. Mas perante a justiça, quem tem que ir para a cadeia? É o agressor. Vamos fazer essa diferença? Ficou claro para todo mundo? Não saiam por aí falando que eu estou justificando nada. Meu pai sempre falava: explica, mas não justifica. Nós estamos no campo da explicação, não no campo da justificativa. Pais que sofreram castigos físicos na infância, se eles não modificarem a sua cabeça, se eles não atentarem para isso, quando eles menos virem, quando eles menos prestarem atenção, porque criança tira a gente do sério, não tira? Vai lá e bate também. Não é porque ele planejou repetir, é porque ele não planejou transformar. Vocês estão entendendo? E assim é para a religião também. A gente vem das diferentes religiões e a gente aprende, chega no espiritismo, tendo passado por várias religiões. Você acha que alguém aqui já nasceu espírita? Pode até ter sido, mas a maioria de nós já... E tem gente que ainda faz hoje mesmo, não tem importância nenhuma. Na portaria ali, ninguém fica cobrando: ah, já te vi numa igreja católica, já te vi numa tenda de umbanda, já te vi. Não tem importância. Aqui a gente não pede exclusividade, não tem essa guerra comercial. O problema é quando a gente muda de religião, mas não muda o padrão religioso. Qual é o padrão religioso? Todas as religiões gostam de seguir o seguinte padrão: vamos cumprir obrigações dos homens para ficar de bem com Deus. Isso é um desastre. Porque se eu tenho uma dívida com ela, eu não posso falar que eu paguei a dívida com ela pagando para ela, posso? Ela vem me cobrar e fala assim: não, eu já paguei. Como já pagou? Eu não recebi nada. Não, eu paguei para ela. Maurício, se a dívida é comigo, como é que você paga para ela? Ora, nas religiões, a gente cumpre obrigações dos homens e acha que vai ficar de bem com Deus. Por exemplo, as religiões cristãs falam que a gente tem que pagar o dízimo. Em que momento do Evangelho Jesus falou: pague o dízimo? Em que momento? Tomar a hóstia, confessar, a extrema-unção. Você vai ter momentos: Jesus repartiu o pão, e é aquele repartir de pão que embasa o ritual da Igreja Católica. O meu sangue é como vinho e o meu corpo é como pão. Como simbolismo, tudo bem, mas as pessoas fazem os ritos e acham que já está de bem. Aí vem para o Espiritismo e fala assim: vou assistir a palestra e tomar o passe e vou estar de bem com Deus. Será que isso dá certo? Não dá, gente. Os Espíritos nos falam de hospícios que existem no mundo espiritual só para os religiosos. Porque eles, cumprindo essas obrigações dos homens, quando morrem com uma expectativa lá em cima. Não, eu fui médium em sala de passe, trabalhei com desobsessão, fiz um monte de coisa, eu já tô de bem com Deus. 30 anos numa sala de passe, tem espírita que se orgulha. Tem líder espiritual no Espiritismo que na contracapa dos livros dele tem uma estimativa de quantas palestras eles já deram, em quantos países eles já foram. Líderes muito festejados, inclusive, muito idolatrados. E o que adianta você ter feito um monte de coisa se você não fez o essencial? Qual é o essencial da religião? Para que serve a religião? Se a gente nem souber isso, né? Só pode ser para a gente se melhorar. Só pode ser para a gente se melhorar. É para a gente se transformar. Foi para isso que Jesus veio na Terra.
É para isso que os pais criam os filhos, para que eles sejam melhores. E é para isso que Deus nos traz até a terra. Não é para a gente cumprir ritos humanos, é para a gente se melhorar. Se você tiver há muito tempo numa religião, mas não estiver melhorando, reveja a sua postura. Você pode estar se enganando. Você pode estar se enganando. Porque aquela pessoa que tem maus hábitos, que aqui dentro é muito cortês, muito educado, é meu irmão para lá, meu irmão para cá, voz mansa, colabora, mas sair na rua, bater na mulher, chutar o cachorro, jogar lixo no chão, meu amigo, nós precisamos, o lugar de você mostrar que é cristão é dali para fora, aqui para dentro é fácil. Ou não? Jesus fez um longo discurso contra os religiosos do seu tempo. Falava para eles assim: escribas e fariseus hipócritas, vocês por fora são branquinhos, feitos sepulcros, mas por dentro são cheios de podridão, feito um túmulo do cemitério. Sepulcro é isso. Nós precisamos entender que nós temos biologicamente aquela história do funcionamento do cérebro, psicologicamente os padrões que fazem a gente dar a mesma resposta conforme receba o mesmo estímulo, e também espiritualmente, tudo essas três forças tremendas, corpo, mente e espírito, funcionam, tendem a fazer a gente repetir. Como é que isso funciona espiritualmente? Vou falar para vocês. Tem gente que acha que os espíritos são um álibi para tudo. Eu fiz tal coisa porque estava com influência dos espíritos. Bati na minha mulher porque estava com influência dos espíritos. Fiz qualquer violência. Não. O que acontece é que o nosso padrão mental é que atrai a influência espiritual. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais você tiver uma tendência, mais você vai atrair espíritos com aquela mesma tendência. Se você for avarento, se você gostar muito de comida, se você gostar muito de bebida, se você for um dependente de crack, você acha que vai atender, que vai chegar para você que tipo de influência espiritual? Os anjos vão estar sempre lá, mas também eles cansam de não ser ouvidos. Eles se afastam um pouco porque você não está dando a menor bola para eles. E quando um usuário de crack morre, ele não tem uma cracolândia no mundo espiritual para ele não tem um traficante para ele comprar crack. Vocês entendem? Ele precisa se acoplar, sugar a energia espiritual dos usuários de droga aqui, para ele poder ter a sensação de que está usando droga. É por isso que algumas pessoas alcoólatras bebem muito mais do que um ser humano seria capaz e continuam ainda de pé, porque tem alguém bebendo dele. É por isso que, se você já foi em alguma cultura, algum rito de umbanda, você vai ver que alguns médiuns bebem 1 litro de cachaça numa noite e o médium sai inteirinho. Como é que você entende isso? O médium não sai embriagado depois de tomar 1 litro de cachaça. Por quê? Porque ele também foi bebido. Vocês entendem o que eu estou falando? Ele foi bebido pelo espírito que estava na mesma vibração dele. Isso quer dizer que neurônio, padrões psicológicos e o espírito faz com que a gente haja do mesmo jeito, repita sempre as mesmas atitudes. E por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus faz com que isso aconteça? Porque nós repetindo, a gente acaba, quem repete muito um sofrimento acaba se acostumando, mas chega um ponto de saturação. Ele chega um ponto, ele acostuma, mas uma mulher que apanha de 4 ou 5 maridos, vai chegar um ponto que ela vai falar: chega,
chega, não quero mais. Um usuário de droga que repetir, que tiver, mesmo que o chega dele seja fraco, porque às vezes fisicamente ele está dependente, já é difícil para ele, mas o ponto de saturação é fundamental para a mudança. Como é que o povo fala? Os incomodados é que se mudam. Quem não tiver realmente incomodado não faz mudança. Nós mesmo, nós não dizemos que nós vamos começar a mudança e não mudamos? Nunca aconteceu isso com vocês? Só no regime. O pessoal fala que dia 1º de janeiro é o dia oficial do regime. Todo mundo começa o ano fazendo regime. E vou mudar, e vou fazer, e vai acontecer. Se você não se propuser de verdade, se você não estiver cansado de verdade de uma situação, quem muda? Nem Jesus. Nem Jesus promovia a mudança só pela vontade dele. Tanto é que o melhor dos discípulos dele ouviu a seguinte frase, quando já estava na parte final da missão dele na terra. Ele chamou Pedro e falou assim: Pedro, ainda essa noite, imagina Jesus na tua frente falando isso, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes antes de cantar o galo. Qual a resposta que você daria? A mesma que Pedro deu. Eu? De jeito nenhum. De jeito. A Lídia talvez está com jeito. A Ciprina, mas eu? De jeito nenhum. Aí Jesus foi preso e ele foi lá, meio que de longe, olhando assim, né? Acompanhando. Aí aparece uma pessoa e fala: opa, eu te conheço. Você também andava com ele. Você está me confundindo com alguém. E assim foram 3 vezes. E quando ele falou a terceira, cantou o galo. Nós temos sido avisados das consequências dos nossos erros. Há quanto tempo nós temos sido avisados como um alcoólatra? Você acha que chegar para um alcoólatra no bar e falar assim: o álcool é prejudicial à saúde, vai adiantar alguma coisa? Vai na Cracolândia e vai com essa fala. Não, o Ministério da Saúde diverte o crack e faz mal à saúde. Você acha que algum craqueiro não sabe disso, minha gente? Você acha que alguma pessoa que é desequilibrada não compreende o seu desequilíbrio? Compreende, ele só não tem energia suficiente para transformar. Jesus está avisando há muito tempo para todos nós dos nossos erros, dos nossos problemas. Como é que a vida nos avisa dos nossos problemas? Vou perguntar para vocês. Eu digo, pela irritação. Tem coisa que irrita vocês no comportamento dos outros? Vocês se irritam com alguma coisa? Pois tem um médico psiquiatra, espírita, Alberto Almeida, que ele faz grupos terapêuticos, e que quando chega alguém criticando, se queixando dos outros, não aguento mais a minha mulher, não aguento mais a minha sogra, não aguento mais esses políticos corruptos, notícia de pedofilia, não aguento mais, eu fico fora de mim quando eu vejo tal coisa acontecer. Sabe o que ele responde para a pessoa? Doeu? É teu. Por quê? Porque aquilo que nos mobiliza, aquilo que nos tira do sério, tem a ver com os nossos problemas. Vou dar um exemplo bem claro. Eu saio na rua ao mesmo tempo que outro rapaz. Nós dois somos xingados, somos chamados na rua por pessoas que nos querem tirar do sério, de homossexuais. Ele, essa outra pessoa, que eu não estou apontando para ninguém, é uma pessoa mais resolvida sexualmente. Ele ouve aquilo e passa batido. Sabe por quê? Não tem que provar nada para ninguém. Agora, se o Maurício é mais mal resolvido com isso, ele vai partir para cima.
ele vai provar que é homem. Ora, quem precisa provar que é homem é porque tem uma dúvida, certo? Vocês entendem o que Alberto Almeida quer falar com do eu é teu? Se vocês entenderam, vocês vão entender o que eu quis dizer quando a vida te chama para mudança, quando ela te alerta: Pedro, ainda essa noite você vai me negar. Ela chama isso pelas pessoas que te irritam. Quem consegue perceber essa chave da vida, ao invés de demonizar, ao invés de acusar, ao invés de brigar com aquele que te irrita, vocês brigam com aquele que irrita vocês? De uma forma ou de outra a gente briga, fala a verdade. Nem que seja só aqui dentro, certo? Aqui não tem censura, ninguém está ouvindo, mas você está detonando. Se você não perceber o que você faz, que é culpar o outro, você vai deixar de aprender. Quem culpa o outro deixa de aprender a lição que tem por trás, o que a vida está querendo te ensinar. Se você tiver um pouco de maturidade, alguém dentro de você vai falar: opa, para aí, por que essa irritação toda, rapaz? Por que está tão mobilizado por causa do erro do outro? O problema é dele, e você vai ficar assim? Calma, pense por que da dor, o que a dor te indica para você se curar, para você se transformar. A dor sempre foi a orientadora do médico para fazer tratamento, não foi? Experimenta o cara chegar no médico e falar: não tenho nada, dor nenhuma, incômodo nenhum. Como é que ele vai curar a pessoa? Ora, quem não tem problema não tem solução. Nós precisamos ouvir a vida, e ao ouvir a vida, atender. O que aconteceria se Pedro tivesse ouvido Jesus? Não sei. O que aconteceria conosco se a gente tivesse ouvido a mãe? Leva um guarda-chuva. Já ouviram isso na vida de vocês? A vida avisa. Nós é que somos teimosos e acabamos sofrendo. E depois a gente se acha coitadinho. Coitadinho nada. A dor vem para aquele que não aprendeu. Nós queremos mais dor? Quem quer sofrer as mesmas coisas que sofreu até agora, levanta a mão. Ah, que bom que ninguém levantou. Que bom que ninguém levantou. Porque a gente não precisa sofrer mais. Deus não quer que a gente sofra mais. Nosso anjo de guarda não quer que a gente sofra mais. Mas para não sofrer, nós precisamos fazer como na escola. Só não ouve as mesmas lições aquele que aprender. Lembra da musiquinha do Beto Guedes, na abertura da novela da Globo? A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Vamos estudar a vida, estudar nós mesmos e nos transformar. Porque é isso que Deus espera de nós. Independente da religião que você se colocar, independente das práticas exteriores que você fizer, a prática religiosa é interior. O reino dos céus está dentro de nós. Obrigado, gente.